Então, pessoal, vou falar um pouco para vocês agora sobre introdução, né, sobre revisão bibliográfica. O que a gente tem que ter ali realmente, né? Então, como vocês já sabem, já está assim, até comentei ali, né, os elementos textuais que vai da introdução até lá a conclusão, ele tem que ter no máximo 60 páginas, ok? Contando essa parte aí, desde a introdução até a conclusão. Para a gente não perder tempo escrevendo muita coisa que não vai ser lida, né? E também para a gente não gastar toda a quantidade de páginas com recursos, né? Com textos que não vão ser necessariamente tão relevantes assim para o trabalho, a gente vai ter que otimizar um pouco a nossa introdução e revisão bibliográfica. Okay? O que tem que ter numa introdução? A introdução ela realmente tem que introduzir todo o trabalho de vocês ao leitor. Então, o que vocês vão ter que ter ali? Vocês vão ter que ter falando sobre os objetivos, sobre a justificativa do trabalho de vocês, sobre o que vai ser falado do trabalho de vocês. Vocês vão introduzir o leitor sobre tudo. Então, é como se fosse um resumo também do trabalho, mas de uma forma muito mais descritiva, né? Você vai descrever o que vai ter no seu trabalho. Você vai ter que fazer isso, você vai encontrar isso no seu trabalho, foi feito isso, isso, isso. Você vai introduzir realmente, como se estivesse contando uma historiazinha bem sucinta do trabalho de vocês, ok? Evitem dar spoiler, né? Então, spoiler ali na introdução. A introdução é mesmo para introduzir o leitor, sobre qual é o assunto, sobre o que vocês vão estar falando, sobre o que vai ser o trabalho de vocês, ok? É a introdução. E, principalmente, nessa introdução, vocês separam uns tópicos ali, né, para você falar dos objetivos geral e específicos, né, da justificativa do seu trabalho, e você pode citar também o que é que vai ter ali dentro do seu trabalho, ok? Beleza? Introdução? Tranquilo? Ela também, pessoal, ela pode ser feita no início, mas ela tem que ser obrigatoriamente revisada no final, quando o seu trabalho está praticamente pronto, né? Praticamente, não se está finalizado, não. Mas você precisa ter alguns resultados, você precisa ter uma informação para poder finalizar a introdução, tá? E lembrando que, quando você for fazer a conclusão, você tem que retornar lá na introdução, nos objetivos, para poder concluir os objetivos, tá? Se você não conseguiu algum daqueles objetivos específicos, você tem que retirá-los ou adaptá-los, ok? Porque você vai ter que concluir aqueles objetivos. Se você não estiver concluindo aqueles objetivos que estão lá na introdução, você não vai fechar o seu trabalho e a banca vai questionar, ok? Beleza? Outra parte que pega muito, gente, é a revisão bibliográfica. O que pega na revisão bibliográfica? Todo mundo quer escrever muita coisa, colocar muita informação, né? Gente, quem vai ler o seu trabalho sobre o seu tema, ele já tem um conhecimento prévio, senão ele vai ter que buscar fora. Vocês não podem escrever um documento para que qualquer pessoa que nunca viu a respeito possa pegar e entender o seu trabalho. Porque aí você vai estar escrevendo 200, 300 páginas, ok? Porque vai demorar muito, vai introduzir muita coisa que não é necessária. Toda a revisão bibliográfica ela tem que ser focada no objetivo do trabalho de vocês. Okay? Então, eu costumo separar da seguinte forma: o objeto de estudo, o processo a ser aplicado e o método utilizado. Okay? Isso aqui que vai ter que ter na sua revisão bibliográfica. Tá? Então, por exemplo, eu separei 3 títulos aqui de TCCs. Okay? Que encontrei. Por exemplo, primeiro, simulação numérica do sistema de refrigeração dos rolos do envoltamento contínuo. Esse é o título. Título sucinto, disse tudo pra gente. Disse o quê? Que vai fazer qual é o objeto de estudo dele? O lingotamento contínuo. Okay? Esse é o objeto de estudo dele, está azulzinho. Qual vai ser o processo ali? Sistema de refrigeração dos rolos. Esse vai ser o processo que ele vai estar analisando. E como que ele vai analisar isso? Através de uma simulação numérica, que é um método, ok? Então, esse aqui é um título bem conciso, bem coeso, então ele está ótimo. Tá? Ele está dizendo tudo ali para gente, né? Mas o que vai ter que ter na minha revisão bibliográfica desse título, por exemplo? A pessoa vai ter que falar sobre a simulação numérica, ela não tem como fugir. Qual vai ser o tipo de simulação? Vai falar tudo sobre simulação numérica completa? Não. Qual é a simulação numérica que vai utilizar? É X. Se é X, então ele vai falar sobre a X.
lá na revisão bibliográfica, ok? Sistemas de refrigeração dos rolos. Você precisa falar de todos os sistemas de refrigeração que são utilizados ali para refrigerar os rolos do engotamento contínuo? Não. Você pode citá-los, mas citando e dizendo o mais vai ser utilizado nesse trabalho o método tal. Pronto, processo tal. Beleza. Já introduziu para o leitor que existem outros, né? É interessante até colocar, né? Mas você já falou, o que vai ser usado nesse trabalho vai ser o X e você vai descrever aquele. Ok? Mãos à obra nesse daí. Okay? E o objeto de estudo, o lingotamento contínuo. Você tem que introduzir o leitor também. Você tem que falar sobre o lingotamento contínuo. Agora tem que falar o que sobre ele. Gente, como que ele funciona, quais são os objetivos dele, né? Introduzir o objeto. O objeto ele tem que ser falado. Okay? Tem que ser uma das partes mais importantes ali do trabalho de vocês de revisão, é o objeto. A gente tem que saber sobre o objeto, escrever tudo sobre ele, tá? Mas também não precisa escrever 500, vou descrever os materiais que são utilizados. Não. Eu quero dizer como que ele funciona, para que ele funciona, qual o objetivo, o que dá de problema, normalmente tem problema nele, o que geralmente é aconselhado fazer. É uma questão mais conceitual em termos do que é esse objeto. O processo ali, a gente tem que descrevê-lo também e tem que descrever a simulação numérica. Descrevemos tudo isso, nós temos ali a nossa revisão bibliográfica pronta. Não preciso falar não preciso falar mais do que isso. Outro exemplo aqui, protótipo digital de um pé biônico para amputados transtibiais. Então aqui não tem o processo, ok? Mas ele tem o que? O objeto, que é o pé biônico para amputados transtibiais, e o método vai ser protótipo digital, prototipagem digital que ele vai utilizar. Então ele vai ter que citar sobre esse problema aqui, ó, sobre o problema em si, o que tem de problema, qual a problemática de pé biônico para amputados transtibiais. Vai ter que citar, tem que descrever. O que é esse pé biônico para amputados transtibiais? Tem que citar. Né? Como que ele funciona? Né? Quais são os desafios? Tem que citar tudo ali. Né? E depois vai citar como que ocorre a prototipagem digital. Né? Existem várias, então a gente vai ter que citar todas? Não, pode citar algumas mais utilizadas e citar logo. A utilizada nesse trabalho é a X. E aí você vai descrever sobre a X, entendeu? Para que o leitor tenha uma revisão ali da metodologia, do método que você vai utilizar. Né? E a terceira aqui, desenvolvimento de um procedimento de recuperação de dutos em aço inoxidável superduplex através de revestimento por soldagem. Então nós temos o que? Temos o objeto. Qual que é o objeto aqui? Dutos de aço inoxidável superduplex. Esse é o objeto. Então eu vou ter que falar sobre ele. O que é, para que ele serve, quais os objetivos desse duto, para onde ele é aplicado, né? Quais são os problemas normalmente encontrados nele, né? Qual a problemática, porque todo objeto que a gente está estudando ele tem um problema para ser resolvido, senão a gente não está estudando ele. Então, problemática sempre tem que aparecer ali no meio. Tá? E o processo vai ser o revestimento por soldagem. Então, vou ter que falar. Mas eu vou falar sobre todo tipo de revestimento por soldagem? Geral? Não. Eu vou introduzir a respeito, né? Introduzir o revestimento por soldagem, como que ele funciona, mas eu vou focar na aplicação para esse objeto aqui, tá? Que é o duto de aço inoxidável superduplex. Tá? E o método? Vai ser o método do procedimento de recuperação desse duto. Né? Esse que vai ser o nosso método. Como que você recupera esse duto? Você vai estar demonstrando lá também, escrevendo, detalhando sobre ele. Então é importante, gente, que a gente separe por tópicos, ok? Não você vai escrever lá no texto em tópicos. Você pode fazer uma revisão bibliográfica em forma de texto normal, sem tópico, tá? Mas estou falando o seguinte, na hora de você pensar o que você vai escrever na revisão bibliográfica, você tem que separar os tópicos. Você tem que falar sobre o objeto, sobre o processo, sobre o método. São sugestões, tá? Pode ser que não tenha método, pode ser que não tenha processo, tá? Mas o objeto sempre vai ter que existir, tá? Então, ou vai ter um processo, ou vai ter um método ali que você vai estar utilizando. O objeto e um processo, ou um objeto e um método, ou um objeto, processo e método, tá? Então, dividindo aqui, você já tem um norte para o que você vai ter que falar. E através do que você vai desenvolver aqui, através do seu tema, você já vai ter condições de desenvolver a sua revisão bibliográfica mais adequada, mais concisa, mais coesa. Tá?
Outra coisa muito importante, não é obrigatória, tá? Não é obrigatória, mas é muito importante que se faça, sugiro muito, uma tabela, okay? Uma tabela de resumo. O que é isso? No final da sua revisão, você vai fazer uma tabela de resumo. O que é isso? Você vai botar aqui, por exemplo, as informações que são importantes para o seu trabalho. Tá? Esse aqui é um outro trabalho que eu coletei essa tabela. Esse aqui estava fazendo um tratamento de fluido de corte para eletrofoculação. Então a pessoa coloca aqui, o autor, referência, o nome dos autores, ó, esse autor falou sobre esse assunto, esse autor falou sobre esse assunto, esse e esse. Todos eles falaram sobre esse assunto, tá? Qual tipo de tratamento que ele fez? Foi em fluido de corte para todos eles. Okay? Qual o volume do equipamento? Tem aqui o volume. Alguns não indicaram, então foi indicando que não. Né? Existe inversão de polaridade, que é um dos métodos utilizados. Nenhum deles colocou. Esse trabalho provavelmente que sim. Né? Foi em fluxo contínuo? Alguns sim, alguns não. A geometria, qual foi a geometria? Foi os tipos de geometria ali. O material utilizado, ferro, alumínio, aço inoxidável, etc. Quais são as dimensões? Alguns mostraram, outros não. O tempo de duração do experimento, tantos minutos. E quais são as variáveis analisadas, ou seja, o que foi avaliado, né? O que eu quero saber desse tipo de tratamento de fluido de corte por eletrocoagulação. E essas aqui querem ser as respostas que eu quero obter, né? Essas respostas aqui é o que deram origem aos objetivos específicos dos autores, né? Então, essa tabela ela traz um resumo para cada autor que falou sobre o meu tema, sobre esse tema, todas as informações que foram tratadas são importantes e relevantes. Por que essa tabela de resumo é importante, gente? É muito interessante de se ter. Porque através dela você está mostrando para o leitor que o seu trabalho ele já tem umas informações ali que você pode usar como referência. O seu trabalho está mais completo que esses aqui, porque eles não têm algumas informações. O seu trabalho se diferencia desses outros por esse outro motivo, tá bom? Então não é só fazer a tabela, é fazer a tabela, depois vocês vão descrever um texto aqui embaixo, né? Explicando sobre o seu trabalho e quais são os seus diferenciais em relação aos trabalhos que já foram desenvolvidos, tá bom? E essa tabela, gente, além de ser muito interessante e dar base a vocês, porque vocês já vão ter essas referências bibliográficas aqui, né, para trabalhar, ok? Então, como vocês já vão ter, isso vai dar uma base de você comparar o seu trabalho com os outros, né? E vai demonstrar para quem está lendo que você realmente fez uma revisão bibliográfica adequada. Você leu muita coisa e produziu um resumo, tabela de resumo. Outra pessoa pode futuramente pegar essa mesma tabela de resumo e utilizar, acrescentar o seu trabalho aqui embaixo e usar no trabalho dela. Okay? Então, é interessante que você faça isso também na revisão bibliográfica, tá? Uma tabela de resumo dos principais trabalhos. É como se fosse um estado da arte ali, né? Bem resumido, vamos dizer assim, bem resumidinho. Né? Mas é uma tabelinha com as principais informações dos trabalhos que foram publicados já com o seu tema e que você vai estar depois escrevendo um texto comparando o seu trabalho com um desses autores aqui. O que é diferencial? É um texto pequeno, gente, dois parágrafos, tá? Só para comparar o que é mais relevante, né? A pessoa já está vendo aqui o que é as informações de cada trabalho e você vai só citar o diferencial do seu trabalho um dos outros. Ok? Então, gente, o que eu queria falar sobre introdução e revisão bibliográfica é basicamente isso. Se vocês tiverem um pouco mais de dúvida, podem me perguntando, a gente vai trocando ideia aí. Tá bom? Até mais.